A paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez. Confesso a vocês que os dias têm passado rápido, muita correria, muito trabalho. Sou professor no ensino secular, trabalho muito também na minha igreja, na igreja Fonte de Água Viva, Assembleia de Deus Madureira aqui de Araguaína, Tocantins. Mas eu não queria ficar sem ajudar os meus irmãos no que eu podia estudar. E essa lição de hoje vai ser um pouco diferente, essa aula vai ser um pouco diferente, a metodologia vou mais comentar e fazer uma leitura com base no livro Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, onde nós iremos estudar sobre a doutrina da grande tribulação. Esse capítulo desse livro vai nos dar um entendimento muito melhor, muito maior, sobre como será a grande tribulação. É claro que a nossa revista, que tem cujo título A Realidade da Grande Tribulação, falará sobre as 70 semanas de Daniel, falará sobre Israel no propósito de Deus durante a Grande Tribulação. Mas o que é essa Grande Tribulação? Segundo Dwight Pentecost, o que significa essa Grande Tribulação? O dia de Jeová, também chamado aquele dia, e o grande dia, é o período prolongado de tempo que se inicia com o retorno do Senhor na sua glória e termina com a destruição dos céus e da terra pelo fogo, preparando novo céu e nova terra. E a referência bíblica para você pesquisar, você que é professor, você que é aluno, encontra-se em Isaías 65, do versículo 17 até o 19, e também Isaías 66, versículo 22, e também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, e Apocalipse 21, versículo 1. Essa é a primeira linha interpretativa da grande tribulação, segundo Dwight Pentecost. A segunda linha de interpretação diz respeito ao seguinte: quando finalmente o dia de graça terminar, o dia do Senhor sucederá. O dia do Senhor segue o arrebatamento. Será o tempo em que os juízos de Deus são derramados sobre a terra. Isso inclui a vinda do Senhor com todos os seus santos para executar julgamento sobre seus inimigos e tomar posse do reino e reinar em justiça por 1000 anos gloriosos. Então, segundo Dwight Pentecost, tem essas duas linhas interpretativas da grande tribulação. Então, como vocês puderam entender e observar, a grande tribulação, ela remonta ao que, professor? Remonta a esse termo dia do Senhor, ou grande dia. E o termo dia do Senhor aparece nos seguintes trechos: Isaías 2 e 12, 13, do versículo 6 ao 9, Ezequiel 13, versículo 5, 30 e versículo 3, Joel, capítulo 1, versículo 15, Joel, capítulo 2, versículo 1, 11 e 31, e capítulo 3, versículo 14. Amós 5 e 18, duas vezes, Obadias 15, Sofonias, capítulo 1, versículo 7 e 14, duas vezes, Zacarias, capítulo 14, versículo 1, Malaquias 4 e 5, Atos 2 e 20, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, 2 Tessalonicenses 2 e 2, e 2 Pedro 3 e 10. Além desses, as expressões aquele dia, o dia ou o grande dia aparecem mais de 75 vezes no Antigo Testamento. Desse modo, deduz-se que o dia do Senhor incluirá o período tribulacional. Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4, afirma que os acontecimentos da segunda vinda também estão incluídos no dia do Senhor. Conclui-se, então, que o dia do Senhor é o extenso período de tempo que se inicia com a retomada do tratamento de Deus para com Israel após o arrebatamento no início do período tribulacional, passando pelo segundo advento e pela era milenar até a criação do novo céu e da nova terra, depois do milênio. Aí ele comentará também o seguinte: sempre que o dia de Cristo é usado, refere-se especificamente à expectativa da igreja, sua translação, sua glorificação e seu exame para receber os galardões. O período tribulacional nas Escrituras, porque nós sabemos que o grande dia, segundo a teologia e segundo Dwight Pentecost, escreve, o dia do Senhor não corresponderá a apenas um período de 24 horas, ou seja, a grande tribulação não corresponderá a apenas um dia, certo? Haverá um período, um processo. E qual é a natureza da tribulação?
E para nós termos a resposta da natureza da tribulação, basta a gente observar a Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então no nosso vídeo que eu vou citar apenas 2 versículos para nós entendermos melhor a natureza da tribulação. Isaías, capítulo 2, versículo 19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías 24, versículo 1, versículo 3 e 6. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, 1, versículo 3 e 6. Então será o momento em que Deus executará seu juízo e que nós temos que vigiar e buscar a santificação. Nós estamos aqui para quê? Para a gente conhecer, adquirir conhecimento sobre isso, mas acima de tudo nós estamos aqui para nos santificarmos, nos prepararmos para nós falarmos de Cristo, para que a gente não possa passar por isso, para que a gente não esteja vivendo esse período da grande tribulação. O importante é a gente estar em santidade, porque a gente estando perto do Senhor, Ele se achegará a nós. Amém? Então, Dwight Pentecoste, concluindo sobre a natureza da grande tribulação, ele afirmará o seguinte: com base nessas passagens, torna-se claro que a natureza desse período é de ira. Sofonias 1:15, 18, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, 5 e 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 16, 17, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, 14, versículo 10 e 19, 15, versículo 1 e versículo 7. Julgamento. A grande tribulação será um período de julgamento. Onde é que estão essas referências, professor Zéias? Está em Apocalipse 14, versículo 7, 15, versículo 4, 16, versículo 5 e 7, 19, versículo 2. A grande tribulação também será um momento de indignação. Isaías 26, versículo 20 e 21. E também capítulo 34, versículo 1 ao 3. A grande tribulação também será um momento de provação, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, de problemas, Jeremias 30, versículo 7, Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 15, Daniel 12, versículo 1. Será um momento também de destruição, Joel capítulo 1, versículo 15, 1 Tessalonicenses, versículo 5 e versículo 3. A grande tribulação também será um momento de escuridão, Joel 2 e 2, Amós 5 e 18, Sofonias versículo 14 ao versículo 18. Também será um momento de desolação, Daniel 9, 27, Sofonias capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Também será um momento de transtorno, Isaías 24, versículo 1 ao 4, 19 ao 21. Também será um momento de castigo, Isaías capítulo 24, versículo 20 e versículo 21. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. Ele afirma o seguinte: as Escrituras estão repletas de declarações de que esse período não é a ira do homem, nem mesmo a ira de Satanás, mas a ira de Deus. O Senhor vai devastar e desolar a terra, Isaías 24, versículo 1. O Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, Isaías 26, versículo 21. E vem como a assolação do Todo-Poderoso, Joel 1 e 15. Nem a sua prata, nem seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, Sofonias 1 e 18. Todas essas referências e muitas outras provam que esse momento de destruição, de pavor, de terror, será o momento mesmo da ira do Senhor, e não de Satanás, e muito menos do homem. Qual o propósito da grande tribulação ou da tribulação? Vamos conhecer? Primeiro, o primeiro grande propósito da tribulação é preparar a nação de Israel para o Messias. A profecia de Jeremias 30, versículo 7, esclarece que essa hora que está por vir refere-se particularmente a Israel, pois ela é a hora da angústia de Jacó.
O propósito de Deus para Israel na tribulação é promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do rei e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de Israel. As boas novas de que o rei está prestes a retornar serão pregadas. Mateus 24:14. Para que Israel possa voltar-se para o seu libertador. Assim como João Batista pregou tal mensagem a fim de preparar Israel para a primeira vinda, Elias pregará a fim de preparar Israel para o segundo advento. Esse testemunho parece eficaz, uma vez que multidões de judeus serão convertidos durante o período de tribulação e aguardarão o Messias. Apocalipse 7, versículo 1 ao 8, e as virgens sábias, Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Os propósitos de Deus também é povoar o milênio com grande multidão de gentios convertidos que serão redimidos pela pregação do remanescente fiel. Esse objetivo será alcançado na multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse 7, 9. E nas ovelhas, Mateus 25, do 31 ao 46, que entrarão na era milenar. O propósito de Deus, então, é povoar o reino milenar, trazendo a si mesmo vasta multidão dentre Israel e as nações gentílicas. Nós falamos sobre o primeiro propósito da tribulação. E o segundo propósito é derramar juízo sobre homens e nações descrentes. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 declara: Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse trecho já foi analisado anteriormente e é um ensino evidente de outros versículos que esse período alcançará todas as nações. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias, capítulo 25, versículo 32 e 33. Agora nós iremos falar sobre a tribulação no que diz respeito ao livro de Daniel, sobre a hora da tribulação, ou especificamente sobre as 70 semanas de Daniel. Para entendermos os elementos de tempo no período tribulacional, é necessário retornar à profecia da 70ª semana de Daniel, na qual a cronologia do futuro de Israel está esboçada em Daniel 9, dos versículos 24 até o 27. A importância da profecia da 70ª semana de Daniel. Muitos aspectos relevantes podem ser associados a essa profecia. Que aspectos são esses, professor? Ela estabelece o método literal de interpretação da profecia. Walvoord escreve: a profecia de Daniel fornece excelente exemplo do princípio de que a profecia está sujeita à interpretação literal. B. Ela demonstra a verdade das Escrituras. C. A profecia apoia a visão de que a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Isso dá mais evidência de que a igreja não está em Apocalipse de 4 até o 19, mas deve ter sido arrebatada antes de começar o projeto de Israel. E D. A profecia nos dá a cronologia divina da profecia. Qual aspecto importante também que a gente pode tirar dessa profecia da 70ª semana de Daniel? Os fatores importantes da profecia de Daniel. É necessário observar a tônica principal na profecia dada por Daniel. Toda profecia se relaciona ao povo e à cidade de Daniel, isto é, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, as 70 semanas, especialmente, está falando ali da nação de Israel, segundo Duarte Pentecoste. Pois são mencionados dois príncipes diferentes que não devem ser confundidos. O primeiro é chamado ungido, que é o Messias, Jesus, e o príncipe está no versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. E o segundo é designado o príncipe que há de vir. Então, esse príncipe aí, ou governante, dependendo de alguma versão bíblica, aí, esse príncipe está relacionado quem? Ao anticristo. 3. Todo o período em questão é especificado exatamente como 70 semanas. Versículo 24. E essas 70 semanas são divididas em 3 períodos menores. Primeiro, um período de 7 semanas. Depois disso, um período de 62 semanas. E, finalmente, um período de 1 semana. Versículo 25 e 27 de Daniel, capítulo 9. 4. O começo de todo o período das 70 semanas é claramente fixado desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém. Versículo 25 de capítulo 9 de Daniel.
O final das 7 semanas, 62 semanas, ou correspondendo a 69 semanas, será marcado pelo surgimento do Messias como o príncipe de Israel, versículo 25 do capítulo 9. Mais tarde, depois das 62 semanas, que seguem as primeiras 7 semanas, isto é, depois das 69 semanas, o Messias, o príncipe, será morto e Jerusalém será destruída novamente pelo povo do outro príncipe que ainda há de vir. Depois desses dois importantes acontecimentos, chegamos à última, ou 70ª semana, cujo início será marcado pelo estabelecimento de uma firme aliança ou tratado entre o príncipe por vir e a nação judia por um período de 1 semana. Eu falei do 7, agora 8. Em meio à 70ª semana, o príncipe que há de vir, evidentemente rompendo seu tratado, subitamente fará cessar o sacrifício judeu e lançará sobre esse povo um período de ira e desolação que permanecerá até todo o final da semana, versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. E 9, com o final de todo o período das 70 semanas, será introduzido um período de grande e incomparável bênção para a nação de Israel, versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. Qual é o significado de semana, segundo o livro de Daniel, segundo a palavra de Deus? É necessário entender o termo semanas conforme usado por Daniel. A palavra hebraica é Shabua, que literalmente significa 7. Os judeus tinham abre aspas, 7, fecha aspas, de anos, bem como 7 de dias. Durante 6 anos o judeu era livre para cultivar e semear a terra, mas o 7º ano deveria ser um solene sábado de descanso para a terra. Isso está em Levítico, capítulo 25, versículo 3, versículo 4. Também é necessário, nesse exame, observar que o ano, nas passagens proféticas, é composto por 360 dias. O ano hoje é diferente do ano no período de Cristo, o antes de Cristo, tempo de Daniel. Não é bem assim. Veja só o que Eduardo de Pentecoste irá citar para mim e para você. Há forte evidência para demonstrar que o ano profético das Escrituras é composto por 360 dias ou 12 meses de 30 dias. O primeiro argumento é histórico. De acordo com Gênesis, o dilúvio começou no 17º dia do 2º mês, Gênesis capítulo 7, versículo 11, e terminou no 17º dia do 7º mês, Gênesis 8 e 4. O segundo argumento é profético. Daniel 9:27 menciona o período da perseguição judia, visto que a perseguição começa na metade da 70ª semana e continua até o final da semana. O período tem, obviamente, 3 anos e meio. Daniel 7, 24 e 25 fala do mesmo príncipe romano e da mesma perseguição, fixando a duração como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em aramaico, 3 vezes e meia. Fala do mesmo grande líder político de sua perseguição aos judeus santos, que durará 42 meses ou 3 anos e meio. Para concluir, meus irmãos, eu quero falar sobre o início da 70ª semana. Fica evidente, com base em Daniel 9:27, que a 70ª semana começa com a aliança feita entre muitos por 1 semana ou por 7 anos. Essa 1 semana, seguindo o método de interpretação estabelecido para as 69 semanas, demonstra que esse período terá 7 anos de duração. A questão que deve ser encarada é a identidade daquele que faz a aliança que marca o início desse período de 7 anos. Daniel o identifica como ele em 9:27. Deve referir-se ao príncipe que há de vir no versículo anterior. McLean, ele citando Duarte Pentecoste, citando outro autor, McLean, identificando esse indivíduo, escreve: quem é esse indivíduo? Existem 2 príncipes mencionados. Primeiro, o ungido, e segundo, o príncipe que há de vir. A expressão o príncipe que virá não pode referir-se ao ungido pelo simples motivo de que é o povo de um príncipe que há de vir, que destruirá Jerusalém após a morte do Messias. E visto que agora é simplesmente uma questão histórica que Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo pelo povo romano, não pelo povo judeu, segue-se que o príncipe que há de vir não pode ser o Messias judeu, mas algum grande príncipe que surgirá do Império Romano. O plano da 70ª semana. Aí, Duarte Pentecoste, citando McLean, listou 6 características desse plano que resume bem sua relação com o quadro profético.
Primeiro, a 70ª semana é um período de 7 anos que se estende profeticamente entre a translação da igreja e o retorno de Cristo na sua glória. 2. A 70ª semana também dá a exata estrutura cronológica para os grandes acontecimentos registrados nos capítulos de 6 a 19 do livro de Apocalipse. A 70ª semana terá início com a realização de uma firme aliança entre o futuro príncipe romano e o povo judeu. 4. No meio da 70ª semana, o príncipe romano reverterá subitamente sua postura amistosa para com os judeus e fará cessar os sacrifícios. E 5. A quebra da firme aliança entre os judeus e o príncipe romano iniciará um período inigualável de desolações para o povo judeu. E 6. O final desse período de 7 anos trará ao fim toda a série das 70 semanas e, consequentemente, introduzirá as grandes bênçãos prometidas para Israel em Daniel 9:24. Pois bem, meus irmãos, era mais essa leitura, era mais esse comentário que eu queria trazer de acréscimo para ajudar você, aluna, ajudar você, professor, meu irmão, minha irmã, para com o estudo dessa lição 5 da nossa revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2022. Eu agradeço demais a sua atenção, perdoe por não ter trazido uma aula melhor, mas estou aqui sempre procurando ajudar você no que for possível. Que Deus abençoe você, fique com Deus na paz do Senhor e uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.